Mokushoroku no Yonkishi, segunda temporada, episódio 2, a decisão de dizer adeus. E do lado de fora do castelo, de volta ao local onde aconteceu aquela imensa batalha, podemos ver Lancelot ao lado de Tétis, que enquanto desce para aquela imensa cratera diz: então os sacrifícios desta vez foram 2 cavaleiros sagrados, 3 gigantes, 7 fadas e 1 prisioneiro de guerra. Bem, de toda forma, nós fomos capazes de impedir que mais mortes acontecessem, mesmo lutando contra 2 dos 10 mandamentos e o rei Arthur. E a garota para em frente do que restou de Melegaland, e olhando para seu corpo, ela chama pelos nomes de Galland e Meláscula, e confessa que nunca imaginou que o caos iria plantar falsas memórias e os manipular para que sofressem novamente uma outra derrota. E Tétis aparentemente parece estar comovida por tudo ter acabado assim. Porém, lá de cima, Lancelot questiona se por acaso ela está rezando pelas almas daqueles que ceifaram a vida de 13 inocentes. E termina dizendo: você realmente é muito esquisita, mestra Tétis. Mas a maga responde que não está rezando, que apenas sente pena deles, e corrige dizendo que não são 13 inocentes, e sim 12. E além disso, ela comenta que Lancelot fez uma grande apresentação contra o rei Arthur, e que com suas habilidades deveria ser bastante fácil proteger um prisioneiro e derrotar um assassino. No entanto, o resultado foi: o assassino conseguiu matar o prisioneiro e também conseguiu fugir. Isso é desapontador, dizia Tétis. Mas Lancelot se defende. O rapaz diz que isso aconteceu porque ele decidiu não tirar a restrição mágica que ela colocou sobre ele. Portanto, ele não teve escolha. No entanto, aparentemente esse não era o verdadeiro problema. A maga pergunta se ele tem noção do tamanho da desvantagem que eles irão ter agora depois de perder aquele prisioneiro, que eles se esforçaram tanto para capturar. Mas Lancelot responde que sabe sim, mas Tétis retruca dizendo que definitivamente ele não sabe, pois eles acabaram de perder o único ponto de apoio que eles tinham para entrar em Camelot. No entanto, desviando seu olhar, Lancelot pede para ela não agir como se soubesse o que ele sente, e finaliza chamando ela de bruxa velha. Mas ela apenas sorri e diz que ela também tem 16 anos igual a ele, e que no fim é ele que não sabe como ela se sente. Porque ler mentes e compreender sentimentos são 2 coisas completamente diferentes. E ela termina lhe dando um conselho: tente refrescar a cabeça com um pouco da brisa noturna. E assim que ela bate seu cajado no chão, ela simplesmente desaparece. Mas não antes de chamar o Lancelot de moleque, deixando o rapaz ali bem puto. Mas ele parece seguir seu último conselho de sentir a brisa noturna. E ao olhar para a lua, ele se recorda dos pensamentos que ele conseguiu ver da Jericó. Eu estou apaixonada por você, Lancelot. Eu tenho medo de pensar que um dia os meus sentimentos possam ser vistos por você, e assim eu já não possa mais ficar ao seu lado. E falando consigo mesmo, Lancelot se pergunta: o que eu deveria ter feito quando me disse isso? Pois para mim, você sempre foi minha irmã mais velha e também minha mestra. E ao fechar os olhos, ele segue dizendo: e além disso, amor e romance são coisas que eu ainda não faço. Mas antes de completar seu pensamento, uma figura surge em sua mente. Aquela era Guinevere, que com uma expressão feliz dizia:
eu sou seu grande amor. Por um momento, Lancelot abre os olhos, demonstrando uma certa surpresa por pensar logo naquela garota. Mas ele logo também sorri, dizendo que aquela criança era muito estranha, principalmente por tudo que ela falou. Eu sei de tudo isso porque eu vi muitas histórias diretamente de você. A forma que seu pai fala, o que você e sua mestra fizeram no lago e muito mais. Eu te vejo mais tarde, meu querido e amado Lancelot. E Lancelot se pergunta se ele irá vê-la novamente talvez amanhã, e se ela irá estar esperando no mesmo lugar. Então mudamos novamente de cenário para mais próximo do castelo, onde Tristan está freneticamente treinando. O rapaz faz vários movimentos rápidos com suas espadas, movimentos que cortam e movimentam o ar. E de longe, Jade e Xion estavam observando o príncipe. Para Xion, aquela obstinação era incrível, mas para Jade, esse era um hábito ruim dele, pois ele deveria ter mais calma e pegar mais leve. Pelo menos naquele dia que foi tão exaustivo. Mas Xion apenas responde: olha só quem fala. Já bem bravo, Jade esbraveja, dizendo que ele estava falando bem sério. Mas o rapaz admite, se ele não tivesse ocupado carregando a senhorita Gilla, ele também iria estar lá para vê-lo. Pois ele queria muito ter visto aquela luta, ver o Lancelot lutando. Pois o que ele soube é que seu estilo de luta é impressionante. Mas como sempre, Xion defende Tristan, dizendo que ele é 2 vezes mais incrível. Mas o Tristan mesmo estava focado em outra coisa, nas palavras do seu pai. O rapaz fica relembrando de tudo que ele fez e disse, como perguntar se ele estava ferido, não permitir mais que ele lutasse, lhe tratando sempre como se ele fosse ainda uma criança. Porém, com o Lancelot era totalmente diferente, pois seu pai confiou plenamente nele no momento que ele decidiu lutar. E para Tristan, isso era frustrante e um dos principais motivos dele querer ficar mais forte, pois ele também queria ser reconhecido pelo seu pai. Já em outro quarto do castelo estava Gawain. A garota estava tremendo, pois na sua cabeça ecoava apenas as palavras do seu tio Arthur. Gawain, você foi uma menina má. Fugir assim, dessa forma, você sabe o quão preocupado está meu irmão? E embaixo daquele lençol, ela chamava pelos seus avós, pedindo para que eles lhe abraçassem bem forte. E um novo dia começou, e ainda bem cedinho nós podemos ver Anne caminhando enquanto boceja, pois mesmo tendo uma longa noite de sono, ela ainda continua bem exausta, já que o dia anterior foi bem puxado de tanta coisa que aconteceu. Ela também reclama porque ela teve que dormir com os meninos na mesma cama, mas de repente uma pessoa de longe chama a sua atenção. Aquela era Isolda, que bem cedinho já estava treinando. E Anne então acena para ela, chamando ali sua atenção também. E a gente segue agora vendo as duas caminhando juntas. E ao mesmo tempo elas também começam a conversar. Isolda conta para Anne que ela não pode desperdiçar nenhum dia sequer, já que ela tem o dever de proteger o Sr. Tristan. Anne acha isso incrível, ter esse tipo de compromisso, essa responsabilidade. Isolda até que concorda, mas conta que não possui nenhum mérito além de ter um corpo em boa forma. E que no fim, ela se considera uma inútil que acabou deixando o Sr. Tristan em perigo. E como a conversa estava tomando um rumo não muito interessante, a Anne desconversa e do nada pergunta para Isolda onde estava o seu laço de cabelo, porque ela não estava usando ele hoje. Isolda então responde que ele ficou todo esfarrapado depois da batalha de ontem.
mas que ela está bem com isso, pois afinal ela acredita que aquilo não combinava com ela mesma, já que ela se acostumou a ouvir que não havia razão para uma garota enorme como ela se preocupar com esse tipo de coisa, de tentar se vestir melhor, de parecer mais bonita. E ouvir tudo isso deixa Annie bem indignada. No entanto, Isolda começa a chorar e diz que ele foi o único que agiu diferente, lhe dando aquele laço enquanto dizia: "Acho que isso combina com você." E bastante emocionada, ela segue dizendo: "E é por isso que mesmo que outro homem tire a minha castidade, mesmo que eu perca o direito de amá-lo, desde que eu possa continuar lutando por ele, isso é o que importa para mim." Entretanto, Annie, meio que sem jeito, decide dizer para Isolda que ela está um pouco equivocada em relação a isso. Mas ao lembrar do que aconteceu, ela começa a dar um chilique, dizendo que aquele garoto enfiou a sua cara bem debaixo da saia dela e começou a farejar. Porém, a Annie encosta no ouvido da Isolda e conta para ela a grande verdade: que uma mulher só perde a sua castidade quando... Bom, eu acho que todos vocês já sabem, né? E se não souberem, melhor perguntar a seus pais. E após finalmente descobrir, Isolda fica toda vermelha, toda envergonhada, e começa a gritar dizendo que não, que ela nunca faria isso, pois se alguém além do Senhor Tristan fizesse algo tão descarado, ela arrancaria sua própria língua, incendiaria seu próprio corpo e pularia do alto de uma torre para a morte. E Annie estava lá só reforçando, né, que ela estava realmente bem equivocada. E ela também promete a Isolda que irá cuidar para que o Percival não faça mais esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo ela pede também para que Isolda seja um pouco mais branda com ele, pois ele é tão inocente quanto ela, porque ele simplesmente pega nos peitos de uma garota sem hesitar, se eles estiverem montados num cavalo juntos. E um pouco mais aliviada, Isolda agradece Annie e lhe estende a sua mão, dizendo que como cavaleiras sagradas do esquadrão do Tristan e do Percival, juntas elas irão dar o seu melhor a partir de agora. Porém, Isolda percebe que Annie mudou de repente de expressão e pergunta à garota o que aconteceu, o que há de errado. E Annie apenas responde: "É que na verdade eu não sou uma cavaleira sagrada." E mudamos então de cenário para a clínica do Hendrickson, onde se encontrava o Nassins, que estava fascinado com tantas coisas diferentes e raras, como o material de uma serpente do mundo dos demônios. Nassins estava bem curioso para saber como e onde Randy conseguiu encontrar aquilo. No entanto, Randy estava mesmo preocupado com a sua boca sangrando. Mas o garoto diz que ele não precisa se preocupar quanto a isso. E tentando ignorar essa situação, o Randy então explica que quando Sua Majestade volta de sua cidade natal, traz consigo algumas lembrancinhas de viagem. E como agradecimento, Randy sempre o ajuda. Mas o garoto fica surpreso e se perguntando em pensamento: como assim? Uma serpente demoníaca como lembrança de viagem? O que isso significa? Mas enquanto Nassins tentava entender, o Randy lhe enche de elogios, dizendo que tira seu chapéu para suas habilidades. Um poder mágico capaz de neutralizar, gerar e sintetizar venenos que ele ingere. Era como se ele tivesse nascido para dominar a arte da medicina e da farmácia.
No entanto, Nassins conta que não sabe como ele despertou esse poder. Randy então comenta dizendo que já ouviu dizer que muitas fadas possuem uma forte resistência a venenos e doenças, mas que Nassins era um exemplo muito raro para um ser humano. E que além disso, ele não tinha apenas muito conhecimento, mas também muita curiosidade. E curioso, Randy então pergunta quem foi seu professor. E com muito orgulho, Nassins responde: foi um farmacêutico chamado Ordo que me criou. E que também me enviou para o mundo para que eu pudesse aprender mais. E diante dessa resposta, Randy diz ter uma sugestão para Nassins. Você estaria interessado em trabalhar na clínica comigo? Pois com você por perto, mais pessoas poderiam ser salvas de doenças e ferimentos, além de que você iria também adquirir mais experiência e conhecimento, perguntava Randy. E por um momento Nassins fica sem reação, pois era exatamente o que ele procurava. No entanto, já não era tão simples assim. De cabeça baixa, o garoto responde: bem, me sinto honrado com sua oferta, mas acontece que eu quero ajudar Percival, e isso significa que eu preciso continuar viajando com ele. E Randy admite que isso é verdade, que Percival tem uma missão como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. No entanto, ele lembra que Nassins não é um cavaleiro sagrado, e que muito em breve eles terão que se preparar para fazer uma viagem para um reino desconhecido e perigoso. E ele indo junto com ele, não sendo um cavaleiro sagrado, só iria atrasá-lo. E no fundo, Nassins sabia que isso era verdade. E mudamos novamente de cenário. Agora estamos com o Donnie, que acenava se despedindo dos seus avós e pedindo para que eles não esqueçam de avisar o seu tio quando ele voltar. E seus avós se despedem dizendo que ele pode voltar quando quiser novamente. E o Donnie segue caminhando, tranquilamente pelas ruas de Liones, até o momento que ele escuta alguém lhe chamar. Ei, você, o que estava fazendo naquela casa? E ao se virar, ele imediatamente reconhece aqueles dois, assim como eles também o reconhecem. Donnie questiona o que eles estavam fazendo logo tão cedo. E Xion responde que eles estavam patrulhando, mas que isso não importava, pois o que ele queria realmente saber era o que um estrangeiro estava fazendo na casa dos pais do grande cavaleiro sagrado, já que naquele momento apenas seus pais viviam lá. Indo mais além, Xion então indaga: por acaso você pretende roubar a casa daquele velho casal? Mas bem bravo, Donnie gritando diz: é tão errado um neto visitar a casa dos seus avós agora? E ao escutar isso, imediatamente Xion e Jade olham um para o outro e ao mesmo tempo dizem: neto? E não demora muito para eles finalmente entenderem. E Xion não perde tempo. Apontando para Donnie, ele diz: então é você, aquele cara dos rumores, Donnie, o sobrinho do grande cavaleiro sagrado Hauser. E todo sem jeito, Donnie questiona: ué, você já ouviu falar de mim? E rindo bastante, Xion responde: mas claro que sim, impossível esquecer aquele tão comentado episódio onde você não suportou o treino e fugiu depois de um mês. E ele segue zombando do Donnie, dizendo que da próxima vez que voltar, irá fugir em 3 dias. E até o coitado do Jade, que pedia para Xion parar, quase que cai na gargalhada também. E coitado, do Donnie, o rapaz fica todo envergonhado, sem saber o que dizer. E ele não para. Agora Xion pergunta qual era mesmo o poder mágico do Donnie. Porém logo ele se lembra: levantar as coisas do chão. E ele então pede para que o rapaz faça algum truque, ali e agora,
pois ele queria muito ver. Xion então insiste: vamos lá, você consegue fazer meu cajado flutuar? Vamos, eu quero ver. Enquanto isso, Jade pedia para Xion deixá-lo em paz. No entanto, de cabeça baixa e olhos fechados, Donnie respondia: sim, é exatamente isso que você disse. Mas eu estou acostumado a ter sujeitos como você me provocando o tempo todo. E aí, satisfeito agora? Porém, não era bem essa a reação que Xion esperava. E por isso, ele continua até quebrar totalmente Donnie. E aí, você vai pegar aquele anão do Percival, qualquer que seja o nome dele, e desaparecer do reino enquanto ainda está vivo? Só de pensar que o Sr. Tristan e eu fomos colocados na mesma posição que um caipira e seu ajudante peso morto me dá vontade de... Mas antes de completar sua frase, Xion de repente começa a flutuar. E num piscar de olhos, ele já está de cara a cara com Donnie. Jade não consegue entender, pois ele acreditava que Donnie podia apenas levantar objetos. Já Xion indaga se ele está mesmo disposto a lutar contra um cavaleiro sagrado, alguém que nem sequer é um aprendiz. Mas Donnie encara Xion e com seu punho fechado, ele é firme ao dizer: escuta só, seu moleque bastardo, eu não vou deixar ninguém debochar do Percival. Porém, Donnie solta o rapaz e termina dizendo que é por isso que ele será mais do que um peso morto para... Mas ele acaba não conseguindo completar sua frase, pois para surpresa de todos, alguém surge dizendo: já chega vocês dois. E essa pessoa era o Cardeal Gilthander, que fica bem feliz de ver Donnie após tanto tempo. Inclusive, ele conta que o rapaz parece estar bem melhor desde a última vez que eles se viram. Donnie então cumprimenta, enquanto Xion fica de cabeça baixa. Mas Gilthander, na verdade, estava ali para dizer ao Donnie que o rei estava solicitando a sua presença. O rapaz logo fica preocupado, pensando no que ele fez de errado para ser chamado pelo rei. Gil diz não saber, mas que era melhor ele correr para a audiência, pois os seus amigos também iriam estar lá. E imediatamente ele sai correndo. E com Donnie partindo, Gil se aproxima de Xion e pergunta ao rapaz o que ele estava fazendo com Donnie. E na maior cara de pau, ele responde que eles estavam apenas jogando conversa fora. Mas Gil não cai nessa não e faz uma cara de bravo pro rapaz, que insiste em dizer: é a verdade, pai. Pois é, isso mesmo que vocês ouviram. Gilthander é o pai de Xion. E enfim, retornamos para o castelo, agora com todos novamente reunidos, seguindo para a sala do rei. Porém, com exceção da Anne, todos estavam bem preocupados, principalmente Donnie e Nasmith, que não faziam ideia do porquê foram convocados. Mas para Anne, o que importava é que ela finalmente iria conhecer o rei Meliodas. E por último, o pequeno Percival só queria dormir mais um pouco. Cada um deles tem seu próprio conflito, mas agora todos juntos se dirigem para uma audiência onde o rei Meliodas espera. Por qual motivo eles receberam uma convocação direta do rei. E Percival e seus amigos já estão diante da porta da sala onde acontecerá uma audiência com o rei. E ainda um pouco descrente, Percival pergunta aos guardas se o Meliodas é realmente o rei. E o Donnie bolado já lhe senta um cascudão, né? Vê se pode. E o próprio guarda avisa que Percival deve se dirigir a ele como o Senhor Meliodas. E o garoto promete que vai ser educado, ter bons modos. E com isso, a entrada deles é autorizada. Mas antes,
a gente tem um foco na expressão da Anne, pois ela já sabe que assim que eles entrarem naquela sala, tudo irá mudar. E finalmente, eles adentram a sala do rei e da rainha. E a reação de cada um é bem diferente. Donnie demonstra estar bem nervoso, muito mais do que ele imaginava, enquanto Narsens ainda estava pensativo, tentando entender o porquê deles estarem ali. E por fim, Anne estava praticamente imóvel, sem dizer uma única palavra. Mas logo Percival começa a comentar, dizendo que aquilo era muito legal e que eles finalmente iriam poder conhecer o Meliodas que eles tanto queriam. Principalmente a Anne, apontava o Percival. E ela tenta, confirmar, dizendo que ele está certo, que ela nunca esteve tão feliz. Mas eles de fato não conseguem disfarçar a tensão. E Percival consegue perceber que eles estavam agindo de forma estranha. Porém, neste momento, a atenção de todos se volta para alguém que surge dizendo: "Sejam todos bem-vindos, adoráveis cavaleiros." E esta pessoa era a rainha Lady Elizabeth, que veio pessoalmente recebê-los. Percival fica deslumbrado com sua beleza, enquanto Anne confessa já ter visto seu rosto antes em algum lugar. E para Narsens não havia dúvidas de que o príncipe Tristan realmente puxou a sua mãe. No entanto, Donnie não consegue acreditar que uma beldade como essa tem um filho com a mesma idade deles. Elizabeth finalmente fala. Ela conta que soube que todos eles lutaram pelo reino e o povo de Liones, e que ela é imensamente grata por isso. E o Donnie não para, O rapaz começa a dizer que não foi nada demais, e a fazer umas expressões bem estranhas. Enquanto a Anne não estava nem aí para a rainha, O que ela queria mesmo era ver o Meliodas. E ela então pergunta se ele já tinha chegado. Mas neste instante, ele próprio responde: "Eu já estou aqui. Prazer em conhecê-los." E tem certas coisas que não mudam nunca, Nem com o passar do tempo. E todo mundo, com exceção do Percival, cai de cara no chão. Afinal, não era todo dia que se via uma cena tão estranha como essa. E indignada, Anne começa a gritar com Meliodas, dizendo: "Eu não sei quem você pensa que é, garoto, mas tire as suas mãos imundas da rainha agora." Mas o Percival tava lá, dizendo que aquele era o Meliodas. E deslumbrado, ele indaga: "Então você realmente é o rei?" E o Meliodas responde: "Claro, eu te disse isso antes, não disse?" Mas Anne não conseguia acreditar. Achando aquilo ridículo, ela questionava: como este garoto pode ser o rei? E o Narsens, tentando encontrar uma resposta, levanta a possibilidade dele talvez ser o irmão mais novo do príncipe Tristan. Mas Elizabeth pede desculpas por assustá-los dessa forma e confirma que de fato ele é o seu marido e o rei Meliodas. E o próprio Meliodas complementa dizendo: "Isso significa que nós dois somos pais do Tristan, que ele é o nosso único filho." E é só neste momento que finalmente cai a ficha deles. Principalmente da Anne, que tinha uma visão completamente diferente do Meliodas. Uma visão que foi completamente despedaçada. E vendo Anne daquele jeito, totalmente decepcionada, Percival, preocupado, pergunta se ela está bem. E apesar de tudo, ela responde apenas que um dos seus maiores sonhos acabou de se despedaçar em centenas de pedaços. Mas o baile segue, com Meliodas dizendo que, passadas as apresentações, eles agora irão para o assunto principal. O rei conta que Lancelot contou para ele sobre o árduo esforço de cada um deles. Donnie
Nassins e Angenrad. Meliodas então agradece por tudo que eles fizeram, pois contribuíram bastante apoiando Percival até chegar a Liones. No entanto, eles não estavam muito felizes, e o Nassins chega até dizer que acha que honestamente ele não fez nada de especial. Mas sorrindo, Percival se vira dizendo: foi porque todos estavam comigo que eu. Mas logo ele muda de expressão ao perceber que todos estão indiferentes. Ninguém olhava em seus olhos. E ele então questiona: pessoal, o que há de errado? Meliodas então segue com a palavra: eu sei que é cruel da minha parte dizer isto neste momento. Mas então, vocês estão preparados para dizer adeus? E ao ouvir isso, Percival enlouquece. Como assim, preparados para dizer adeus? O que você quer dizer com isso? Mas antes do Meliodas responder, a própria Anne responde: nós entendemos. E de cabeça baixa, ela segue dizendo: Percival, você é um profetizado cavaleiro do Apocalipse, mas nós não somos. E além disso, nem sequer somos cavaleiros sagrados. Portanto, de agora em diante, você precisa de pessoas com a mesma força para lutar ao seu lado, dizia o Nassins. E por fim, o Doni também diz: tenta entender, nós não podemos continuar com você, pois só iríamos te atrasar. Mas Percival não consegue aceitar, e chorando ele começa a gritar dizendo: então eu também sou muito fraco. Inclusive na luta de ontem eu fui tão inútil que atrasei todos os outros também. A única razão pela qual cheguei até aqui é porque tinha todos vocês me ajudando. Percival então vai para cima deles. Ele agarra Anne e começa a dizer: nós vamos ser sempre um time, não é? Nassins, somos amigos, não somos? Doni, nós vamos sempre estar juntos, não vamos? Mas enquanto ouvia Percival dizer aquilo, Doni não consegue se segurar e o rapaz lança Percival para o chão. E tremendo muito, o rapaz começa a falar: é você que tem que salvar o mundo a partir de agora. E aquilo que você disse de nós sermos amigos, um time, isso nunca vai acontecer. Eu nem precisaria nem falar. E do lado de Percival, o Nassins também chorando muito diz: Percival, eu queria viajar um pouco mais com você, mas a gente não pode. E por fim, Anne se aproxima de Percival. Enquanto limpa o seu rosto, ela diz: Percival, eu juro que um dia irei se tornar uma cavaleira sagrada e irei te alcançar. Então por isso, eu te peço, espera por mim. E após ouvir cada um, Percival não consegue mais parar de chorar. Porém, de repente, Meliodas se intromete chamando por todos, dizendo que eles certamente entenderam tudo errado. Mas Anne, bem brava, grita e ofende o rei. Errado o que, seu idiota? E Doni do seu lado quase tem um treco ao ver Anne de respeitar o rei. E é aqui que nós vemos o Meliodas com uma espada em suas mãos. O rei de Liones saca a espada e chama pela bravinha, a Angenrad, e ordena para que ela se ajoelhe perante a ele. Doni e Nassins ficam desesperados, pois acreditam que Meliodas irá punir a Anne. E ajoelhada, a garota pede desculpas pela sua indelicadeza, mas o rei apenas pede para que ela fique parada. E tocando sua espada em seu ombro, ele então diz: Angenrad, em nome do rei de Liones, eu te nomeio Cavaleira Sagrada. Neste instante, Anne abre bem seus olhos, pois nitidamente ela não estava conseguindo acreditar. E nem mesmo Percival, que fica ali com a maior cara de tacho. O rei então chama o próximo e, fazendo o mesmo ato, ele então diz: Doni, eu te nomeio Cavaleiro Sagrado. E por fim, Nassins,
eu te nomeio como cavaleiro sagrado. E depois de nomear os 3 como cavaleiros sagrados, Meliodas revela que os 3 irão continuar ajudando Percival. Mas bem confusos, eles questionam por que ele disse antes que eles deveriam dizer adeus. E é então que o Meliodas explica: não, eu queria dizer que chegou a hora de dizer adeus às suas vidas normais, até a gente conseguir colocar um fim nesta guerra contra Camelot. E após escutar isso, a gente vê todo mundo ali com cara de tacho, né? Bem aborrecidos. E Meliodas termina dizendo para eles: eu peço desculpas por deixar crianças como vocês arcarem com o destino do mundo. Mas, por favor, me emprestem a sua força para que possamos proteger Britânia. E diante desse pedido, eles limpam seus rostos e, como um grito de guerra, todos respondem: sim, senhor. E Meliodas fica bem feliz por saber que pode contar com eles. Mas a Anne de repente pede licença e pergunta se eles podem dizer só mais uma coisa. E o grito deles ecoa por toda Liones: não nos assuste mais dessa maneira. E a gente começa vendo que Doni está bem feliz, mas ao mesmo tempo ainda sem acreditar que ele agora é um cavaleiro sagrado. No entanto, Percival não esperava menos, já que para ele todos eles são incríveis. E a ficha do Naciens também ainda não tinha caído. Ele confessa que isso está além de tudo que ele imaginava ser. Porém, de todos, a Anne era mais consciente do título que ela recebeu. No entanto, apesar disso, ela parecia não estar tão feliz como os demais. Meliodas então se aproxima e diz que eles não precisam ficar tão surpresos, e que agora eles iriam poder continuar apoiando Percival como sempre fizeram, e que esse seria justamente o dever do pelotão Percival. E Meliodas então pergunta se ele pode contar com eles. E eu acho que ele nem precisava perguntar, né? E além disso, ele lembra que agora que são cavaleiros sagrados, há uma coisa que eles nunca devem esquecer. Mas Doni e Percival nem esperam o rei terminar de dizer, e já começam a recitar em voz alta o código de honra dos cavaleiros sagrados. Esmagar o mal, ajudar os fracos, ser alguém que protege o que se ama com a sua própria vida. Enquanto isso, Naciens refletia. Naciens do pelotão Percival? Na sua visão, isso parecia ser legal, mas logo o garoto percebe que tem algo de errado com Anne. Ele então lhe pergunta se não era o seu sonho se tornar uma cavaleira sagrada. Mas Anne não responde e chama pela sua majestade o rei. E quando Meliodas pergunta se ela tem algo a dizer, Anne apenas diz: eu me recuso a ser uma cavaleira sagrada. E Percival e Doni, quando escutam isso, entram em pânico. Mas como assim? Mas de cabeça baixa, Anne confessa: eu estou verdadeiramente honrada por me ter nomeado como um, mas eu não sou tão forte como Percival, e eu também não tenho nenhum poder mágico que possa ser útil em batalha como o do Doni e do Naciens. Portanto, eu tenho a certeza de que eu vou apenas atrasar todos a partir de agora. Entretanto, Percival se aproxima dizendo que isso não é verdade, mas a garota diz que ele não precisa tentar consolá-la. E diante dessa postura, Meliodas admite que não pode forçá-la a fazer ou ser algo que ela não quer. Mas naquele instante, Elizabeth decide falar com Anne. A rainha conta que ouviu falar dela pelo Sr. Dreyfus, pois quando todos estavam envolvidos no combate contra Melegaland, ela foi a primeira a tomar a iniciativa de evacuar as pessoas rapidamente. Mas Anne tenta dizer que isso era tudo o que ela podia fazer. Porém, Elizabeth segue dizendo:
Aqueles que podem fazer o que os outros não podem são certamente formidáveis. Mas acredito que aqueles que fazem o que os outros não tentam fazer são ainda mais incríveis. E ouvir essas palavras da rainha deixa Anne sem reação. Percival diz que também pensa o mesmo, enquanto Donnie confessa que também queria ser elogiado assim. E ouvir tudo isso revigorou a autoestima de Anne, que agradece a rainha dizendo que agora ela sente que pode fazer qualquer coisa. E Percival fica tão feliz por Anne que diz que vai fazer sua dancinha da felicidade, enquanto Donnie joga umas indiretas, dizendo por que ele então não se casa logo com ela. E o Nassens, por sua vez, só pede, para que ele seja um pouco mais delicado com isso. E enfim, todos agora estavam felizes e confiantes. E Meliodas agradece sua amada por ter ajudado com isso. Mas Elizabeth responde que não foi nada demais. E assim, mais uma vez, o pelotão Percival é formado. E Anne não perde tempo e já se oferece para ser a líder. E juntando suas mãos e com um grito coletivo, eles anunciam que o pelotão Percival tá on de novo. E com tudo resolvido ali, Meliodas então diz que agora eles precisam ir para onde os outros estão à espera. E enquanto caminham pelos corredores do castelo, eles questionam para onde estão indo agora. E quem são esses outros? E o destino deles era a sala de operações de guerra. E o rei Meliodas ainda lembra do que ele disse no dia anterior, que quando todos estivessem reunidos, ele explicaria tudo. E ao entrar na sala, nós podemos ver todos ali: Sion, Jade, Isolda, Gawain, Tristan e Lancelot. Tristan logo os cumprimenta e pergunta se todos dormiram bem, mas Jade, ao ver que eles estavam ainda de pijamas, diz que aquilo é bem vergonhoso. E Sion, como sempre, já manda a bronca. Oh, que alegria! Os cavaleiros mais fracos acabaram de chegar. E por fim... Eu não aguento com o Xiong. Desculpa, pessoal. E por fim, Lancelot pede para que todos sejam rápidos e sentem logo a seu lado. E logo que senta, Percival já pergunta: e aí, pessoal, cadê o café da manhã? E Lancelot ao seu lado não aguenta, e repreende o garoto. Essa é a primeira coisa que você diz? Mas enfim, todos finalmente estavam juntos, segundo Meliodas. No entanto, Percival estava sentindo falta de alguém. O garoto não estava vendo Gawain em lugar nenhum. Até que ele escuta a garota dizer: eu já estou aqui. Gawain estava simplesmente no colo de Isolda. A garota conta que foi a primeira ainda a chegar. E ela não perde tempo e pede desculpas a Isolda por ter feito ela esperar, mas que agora elas iriam poder finalmente continuar a conversa de ontem sobre o amor. Mas Isolda se questionava se aquela criança era realmente um cavaleiro da profecia. Mas o Xion se incomoda, com a presença de Gawain ali. E abanando a sua mão, ele começa a dizer: criança, aqui não é o seu lugar, por que você não volta para casa? Porém, Gawain não se intimida, e chamando Xion de insolente, ela usa sua magia para literalmente colocar fogo na cabeça do rapaz, que entra em desespero, gritando que estava muito quente. Jade tenta ajudar seu companheiro, dizendo que vai apagar aquilo. Mas, para infelicidade de muitos, o fogo simplesmente se apaga. Porque antes que aquilo se tornasse uma bagunça, alguém chama a atenção de todos, principalmente da Gawain. Ao lado do rei, Tétis repreende todos, dizendo que é muito irritante ter um bando de crianças gritando logo de manhã. Meliodas então apresenta formalmente para todos Tétis,
dizendo que ela é a maga pessoal de Elizabeth e a melhor que há em Liones. Mas Tétis não parece estar muito preocupada com apresentações e diz para o rei que eles precisam começar agora. E então Meliodas imediatamente dá boas-vindas aos Cavaleiros da Profecia, aqueles que estão predestinados a destruir o mundo. Gawain, o Cavaleiro da Fome. Lancelot, o Cavaleiro da Guerra. Tristan, o Cavaleiro da Peste. E Percival, o Cavaleiro da Morte. O grupo de Percival fica chocado ao saber que Percival é o Cavaleiro da Morte. Mas o garoto afirma que ele e os outros não irão destruir o mundo, assim como também Gawain, que parece não ter gostado desses nomes. Mas Meliodas reafirma que eles irão destruir sim, destruir Camelot, o mundo que Arthur criou. E Gawain tenta se gabar, dizendo que já sabia desde o começo, mas Percival aponta dizendo que isso não é justo. Mas enfim, eles conseguem entender que, em outras palavras, Percival e os outros são cavaleiros que irão salvar Britânia. No entanto, Percival ainda questiona o porquê dele então ser chamado de Cavaleiro da Morte. E Meliodas explica que é exatamente assim que ele é visto pelo lado oposto. Ou seja, os inimigos os enxergam dessa forma, já que no fim são eles que irão trazer a esperança para a Britânia. E Percival fica bolado, pois ele queria que o Lancelot tivesse contado isso desde o início. Mas o rapaz se finge de besta. Eu? Mas eu não contei. Porém, a Anne ainda tinha uma dúvida. A garota conta que não entende a razão para lutar contra Camelot, já que é um reino que desapareceu há 16 anos atrás. E é então que Tétis toma a frente e diz que a partir de agora ela irá responder. A maga diz que Anne tem razão, que a antiga Camelot já não existe mais em parte alguma daquele mundo, que o antigo reino foi totalmente destruído. No entanto, o rei Arthur usou o poder do caos para fazer surgir uma nova Camelot dentro de outra dimensão. Algo semelhante ao mundo das fadas ou o mundo dos demônios. E que era tão impenetrável que eles ainda desconhecem toda a história desse mundo. Por que estamos lutando contra eles? Vocês perguntam. A verdade é que nós também não sabemos, porque foi o outro lado que começou essa guerra. E Tétis segue agora dizendo: isso é apenas uma especulação minha como maga, mas talvez seja porque exista um preço a se pagar para continuar a construir e manter Camelot. Percival demonstra não entender exatamente o que ela quis dizer com isso. E então Tétis acredita que seja melhor ela mostrar do que apenas falar. A maga então teletransporta todos para um outro lugar. Doni, Nassim e Ciane ficam assustados ao olhar para baixo, mas Tétis pede para que eles olhem para frente e não para baixo. E ao fazer isso, a reação de todos é chocante. Meliodas então diz: esta é a realidade de Camelot, a razão pela qual lutamos contra Arthur Pendragon. Ninguém consegue esconder
o seu choque perante o avassalador cenário mostrado por Tétis. A construção de uma nova Camelot simplesmente irá levar Britânia à ruína. A verdade sobre o Reino Eterno finalmente começa a ser revelada.